Salmo 131. E o tema da ministração é quem nós somos e quem Ele é. Diga para o seu irmão assim: quem nós somos? Agora responda para ele: nada. Agora pergunte quem Ele é. Diga assim: Ele é Deus. Rei. Absoluto. Grande e poderoso. Dá para você pôr sua postadinha aí e dar um aplauso a esse Deus. Agora pega sua Bíblia de novo, bem perto aí dos seus olhos, e vamos ler esse Salmo de Davi. Diz o Senhor: o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas muito elevadas para mim. De certo fiz calar e sossegar a minha alma, qual criança desmamada para com a sua mãe, tal é minha alma para comigo. Espere Israel no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Pode se assentar. Jesus disse de si mesmo: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Mateus capítulo 11, versículo 29. Se não tornarmos como uma criança, não entraremos no reino de Deus. Não entraremos de maneira nenhuma no reino de Deus, afirmou o Senhor Jesus em sua palavra. O reino dos céus é das criancinhas, porque delas sai o perfeito louvor. Essa é a verdade dita, pois quem tem mãos limpas e coração puro é que poderá subir no monte santo do Senhor. Amém? Aleluia! Por isso, precisamos que o nosso Deus eterno, o nosso Deus poderoso, examine a cada dia o coração da gente. E tudo que nos impeça de termos um coração como o coração dele, um coração puro, simples, limpo, reto e divino, precisamos que ele tire, porque se nós deixarmos Deus tocar no nosso coração, Deus vai limpar o nosso coração e vai jogar fora tudo que é ruim, tudo que não presta, arrancar dos nossos corações sentimentos de amargura, sentimentos de ódio, de vingança, de inveja, de vaidade, de ingratidão, de intriga, de murmuração, de egoísmo e de medo. Porque a palavra de Deus diz: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 8. Glória a Deus. Você quer ter mãos limpas? Coração puro? Então você verá a Deus. Aleluia! Você verá a Deus. Eu verá a Deus. Jesus nos garante essa promessa. Portanto, nós precisamos que o Senhor purifique o nosso coração. Este salmo que lemos é uma oração singela, que expressa a humildade de um coração quebrantado e simples diante de Deus. O Salmo 131 demonstra a humildade do rei Davi diante de Deus, porque um coração humilde é um coração limpo. É preciso compreender que o que faz um homem vitorioso, uma mulher vitoriosa, é ter um coração humilde, um coração puro, um coração reto, pois ainda que sentimentos malignos e carnais subam ao coração desse homem, dessa mulher que entrega diante de Deus, essa pessoa sempre saberá reconhecer que ela precisa de
arma, nenhum resquício, nada. Porque nada disso poderá nos prender. Se em Cristo nós somos livres, nossos sentimentos são transformados, os nossos corações de pedras são mudados em coração de carne. E nós somos poderosamente tocados pelo Espírito do Senhor, somos tocados e transformados, somos mudados completamente, e é-nos dado um novo coração, pois se somos de Deus, temos o coração de Deus. E eu pergunto, você é de Deus? Amém. Então deixa Deus tocar o seu coração, tirar o coração de pedra e colocar no coração de carne, tirar o coração orgulhoso e colocar no seu coração um coração humilde e quebrantado, pois este coração é que agrada a Deus. Então eu quero que você diga comigo nessa noite. Põe a mão no seu coração e diga: Senhor, dá-me o teu coração. Um coração puro e humilde. Agora observe o que disse o rei Davi: o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. E eu tenho visto algumas atitudes no meio do povo de Deus que trazem até uma indignação, porque tenho visto tantas pessoas querendo dar ordem a Deus. Senhor, eu quero isso, se o Senhor não me abençoar, eu não vou na tua casa, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Senhor, o Senhor tem que me dar, o Senhor tem que fazer isso. Queridos, Deus é Deus absoluto, Ele é o Senhor e nós somos apenas servos. Mas esse Deus é tão maravilhoso, tão bondoso, que de servos Ele nos transforma em amigos dele. E Ele trabalha em nosso favor, mas um coração contrito, humilde, sempre será agraciado por Deus. Mas precisamos reconhecer, Ele é Deus e nós não somos nada. Então por isso receba o coração de Deus no seu peito, e assim glorifique o Senhor com o coração puro e com mãos limpas. Amém? E Jesus veio em nós a cada dia. Deus não quer aparência de piedade, mas um coração sincero. Deus enxerga e conhece o nosso interior, o nosso íntimo, o nosso coração. Não poderemos nada dele esconder. Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele sabe tudo. Por isso o mais importante para Ele não é o que mostramos por fora, mas o que somos por dentro. Só Deus vai no coração da gente e revela tudo o que se passa por lá. E eu me lembro de uma frase que minha mãe sempre dizia: o coração do homem é terra que ninguém vai. É verdade. Porém eu lhes digo, só há um que vai nessa terra tão surpreendente que é o coração da gente. E Ele tudo conhece e Ele tudo sabe. Nessa terra, Deus passeia por ela e Ele não se engana a nosso respeito. O próprio Davi foi algo do conhecimento perfeito de Deus, do coração humano. Quando
coração. Glória a Deus. 1 Samuel capítulo 16, versículo 6 e versículo 7. Deus vê o coração da gente. E quando Ele vê o coração da gente, nós encontramos graça. Diga glória a Deus. O homem julga pelo externo, pela aparência, mas Deus é profundo. Deus vai no fundo do nosso coração e Ele sabe exatamente quem nós somos. Nós podemos usar nossas máscaras de super espirituais, de certinhos e de tantas coisas que enganam. Porém, pode ser que lá dentro do coração é falso, é enganoso, é vaidoso, é orgulhoso, é soberbo, é arrogante, não perdoa, não se humilha. Aí, meu filho e minha filha, Deus sabe, não há como enganá-lo, porque de Deus não se zomba. Aleluia. Podemos querer enganar as pessoas, às vezes até conseguimos, mas Deus nós não enganamos. Deus disse a Samuel: eu conheço Eliabe, sei exatamente quem ele é, pois eu conheço o seu coração, por isso mesmo o tenho rejeitado. E depois há um desfile dos filhos de Jessé. Nenhum deles, nem Eliabe, nem Abinadab, nem Samar, nenhum dos 7 filhos que estavam lá. E Samuel pergunta: acabaram-se os rapazes? Não há mais nenhum, porque nenhum destes o Senhor tem escolhido. Jessé respondeu: não, falta o menorzinho que está no campo apacentando as ovelhas. Samuel disse: manda chamá-lo, porque não assentaremos à mesa enquanto ele não chegar aqui. E alguém foi buscar o jovenzinho lá no campo. E chega um jovenzinho ruivo, cheirando a ovelha, que a Bíblia também diz que também é formoso, de boa presença. E quando ele entra, todo desconfiado, todo encabulado, como qualquer adolescente da sua idade, o céu se move. E Samuel é profundamente tocado, e sem conseguir dizer qualquer palavra, ele tomou um vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E eu imagino que deve Samuel ter sussurrado nos ouvidos de Davi: tu serás o próximo rei de Israel, pois o Senhor assim me disse. Aleluia! Os homens que aparecem nas vezes glória a Deus. E aí, quando nós chegamos aqui no Salmo 131, nós vemos o que Deus viu, o coração de Davi. E Deus tinha razão. Quando olhamos para Eliabe lá no campo das batalhas contra os filisteus, nós vemos o seu coração, um coração covarde, um coração soberbo e orgulhoso. E aí nós vemos o que Deus viu. E Deus tinha razão. Deus não erra nas suas escolhas, pois Ele escolhe o coração. O Senhor não escolhe pela aparência, pelo que se tem, pelo que se fala. Ele escolhe o coração. Talvez muitos já olhando para você e disse: este aqui ou esta aqui, como alguém já olhou para mim e não colocou crédito. Essa vai casar com o pastor? Queridos, Deus não olha a aparência, Deus não olha as palavras, Deus olha o coração. E Deus vê o seu coração, querido, querida. Deus vê o seu coração quebrantado, contrito e humilde. Por isso nós temos que guardar o nosso coração em Deus, porque se ele estiver guardado em Deus, ele está seguro. Seguro da verdade, seguro da hipocrisia, da soberba, da arrogância do coração, altivo, do olhar altivo. Por isso, guarde o seu coração em Deus. Toda escolha divina está no coração humilde, simples e quebrantado. A sua escolha pode até ser questionada pelos homens, rejeitada pelos homens, mas no final, todos irão saber o que o céu sempre soube: Deus tinha razão. Aleluia!
encontro e todos que estiveram lá falaram que foi um encontro maravilhoso, tremendo. E no final ela disse: eu agradeço a Deus, eu agradeço os meus pastores porque confiaram em mim. Enquanto muitos falavam: ah, ela é caladinha, ah, ela é isso, ela não sabe falar, mas Deus apostou nela. E hoje ela é uma grande líder, uma grande mulher, porque ela é uma mulher humilde e quebrantada. E sabe que ela não é nada, mas que Deus é poderoso para a vida dela. Deus é assim. Deus escolhe aqueles que as pessoas não crédito, que às vezes fala pouco, né, querido? Como eu, apesar que a mãe fala que eu falo, mas Deus escolhe. E Deus honra aquele a quem Ele escolhe, pois Ele vê o coração. Jesus, certa vez, confrontou os fariseus, os mestres da lei, os grupos religiosos da sua época, pois eram hipócritas, autossuficientes. Eles tinham aparência de santidade, de espirituais, de cuidadores da lei, porém eles eram falsos. Seus corações estavam longe de Deus. A eles se aplicava bem a frase: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Misericórdia. Você já viu pessoas assim? Você tem que fazer isso, isso é errado, isso é pecado, isso é aquilo, isso é aquilo. Sempre aponta o erro do irmão. Você faz isso, mas ninguém pode olhar para ele, porque se olhar, a gente vai dizer: misericórdia. Assim eram os fariseus, capa de religiosidade. Deus nos livre de tal hipocrisia, amém? Amém. E certamente eles mostravam para as pessoas que eram piedosas, que eram fiéis, que eram espirituais, mas por dentro eram vazios, eram distantes. E Jesus revelou a verdade dos seus corações, dizendo que eram como sepulcro caiados. E assim proclamou: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente são cheios de ossos mortos e de toda a imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Viram que confronto revelador, sincero, honesto e verdadeiro de Jesus com esse tipo de gente que acha que engana, mas não é Deus que tudo conhece, como está escrito na palavra em Mateus capítulo 23, versículo 27 e 28. Percebe que esse tipo de pessoas, elas são como os escribas e os fariseus que Jesus repreendeu. Gostam muito de apontar os defeitos dos outros, os pecados dos outros, marcam bem as falhas dos irmãos, cobram demais os outros, não admite quando alguém erra com elas, se acham acima do bem e do mal, porque se julgam santos demais, mais espirituais do que os outros, e a tudo justificam. Se pagou com facilidade, deixa os cultos na casa do Senhor, quando são contrariadas, até abandonam a igreja, e os seus discursos são os mesmos sempre. Vem sempre dizendo: Deus me falou. Dizem que não está sentindo mais nada, ou que sentem vazio nos cultos da igreja, e coisas desse tipo. Apontam isso e aquilo, apontam irmãos, apontam os líderes. Isso são sintomas de alguém com coração doente, orgulhoso e fariseu. Por isso, cuidado. Só pelo espírito de acusação se percebe que não tem nada de Deus, nada do que é divino, a não ser algo carnal e diabólico, pois Deus não é acusador. Você já viu Deus na Bíblia, na sua palavra, Deus acusando? Deus é perdoador. Acusador, diz a palavra, é o diabo. O diabo é acusador dos nossos irmãos, da igreja
porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, diga aleluia, e pela palavra do seu testemunho. Dá glória a Deus e aplauda o Senhor. O Senhor te dá vitória. Confie seu coração a Jesus. Confie sua vida a Jesus. Tenha o coração quebrantado, contrito diante dele. Faça o que ele quer. Se importe com o que Deus pensa de você. O resto deixe para lá, porque Deus conhece o nosso coração, o meu e o seu coração. Veja o que escreveu o apóstolo Tiago. Tiago diz: quem dentre vós é sábio e entendido, mostre o seu contrato, as suas obras em mansidão e sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Tiago capítulo 3, versículo 13 a 18. Isso é divino, paz. O mundo precisa de paz. Os corações dos homens precisam de paz. A igreja de Jesus precisa de paz. Precisamos da paz do Senhor. Precisamos da sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus. Portanto, tenha um coração humilde, sincero, quebrantado, e saiba exatamente quem você é e quem é Deus. Deus não deseja rituais. Deus quer um coração humilde e quebrantado. Por isso a palavra de Deus no livro de Joel, capítulo 2, versículo 13 diz: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Rasgar o coração é uma prova sincera de que estamos profundamente arrependidos pelo que fizemos de errado diante de Deus. E hoje o Senhor nos faz uma chamada ao caminho da humildade, ao caminho do reconhecimento sincero e genuíno de quem Ele é e de quem nós somos. Ele é Deus, inquestionável e poderoso. Aleluia! E nós somos simples mortais, vindos do pó da terra e mais nada. Então, nada somos. Deus é Senhor absoluto e glorioso. Deixa Deus tocar nessa noite o seu coração. Deixa Ele tirar as amarras que a carne quer prender. Vamos ser livres com um novo coração. Receba um coração puro e santo da parte de Deus. Amém? Amém. Deus resiste aos soberbos, mas dá, porém, graça aos humildes. Tiago capítulo 4, versículo 6. A Bíblia nos conta a história de dois homens que saíram para orar. Foi Jesus que contou essa história. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu estava de pé e orava assim: observe, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Essa era a oração do fariseu. Enquanto isso, o publicano, estando de pé, de longe, a Bíblia diz que ele nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Jesus então concluiu: este publicano desceu justificado para sua casa,
e não o fariseu. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Deixa Deus te exaltar, irmão. Deixa Deus te exaltar. Lucas capítulo 18, versículo 10 ao versículo 14. É Ele que exalta. E quando você se humilha, quando temos um coração humilde, não seremos exaltados pelos homens, porque de nada adianta. Mas se você tem um coração humilde, você será exaltado por Deus. Amém. Você será exaltado por aquele que está acima de tudo e acima de todos. Isso de verdade tem valor. Sabe uma coisa que nós devemos querer nas nossas vidas? Não precisamos ser reconhecidos pelos homens, aplaudidos pelos homens, mas podemos que desejar sermos reconhecidos por Deus. Este meu filho, esta minha filha realmente me ama, me serve e procura em mim ter um coração puro. Irmãos e irmãs, essa deve ser a nossa procura. A procura de sermos aprovados por Deus. O rei Uzias foi um homem muito rico e reinou em Judá no 8º século antes de Cristo. Durante o seu governo, o reino prosperou. Está escrito a sua história no livro de 2 Crônicas, capítulo 26. A Bíblia diz que enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. No verso 5. Uzias, ele escavou cisternas, ele ergueu torres de proteção, ele se interessou pela agricultura e criação de animais. Ele reconstituiu cidades, ele foi um homem de guerra e teve grandes vitórias. Ele recebia pagamentos de tributos, até mesmo de outras nações. Ele tinha rebanhos e lavradores, ele tinha um excelente exército. Uzias se tornou um homem poderoso e famoso. Talvez tenha sido essa a causa da sua ruína. Não é errado possuir bens. O problema é o orgulho diante das coisas que se possuem. É ter o coração corrompido à exaltação própria. O rei Uzias, após se tornar um homem forte e de se exaltar, ele foi infiel ao Senhor. Quando alguém acredita que é grande pelas suas próprias forças e riquezas, ele acaba acreditando que não precisa de Deus. Uzias se esqueceu de que quem engrandece o homem é Deus. E como consequência disso, veio a sua humilhação. Poderoso e orgulhoso, Uzias achou que podia fazer qualquer coisa, inclusive o que não lhe cabia. Uzias ofereceu incenso no santuário. Somente os sacerdotes poderiam fazer isso. Mas Uzias achou que ele poderia. E como castigo do seu orgulho, o orgulho que subiu do seu coração, ele ficou leproso e teve que viver afastado das pessoas, longe da sua casa, longe da casa do Senhor, até o dia da sua morte. Este é o caminho do orgulho. Uzias se parecia com uma rã arrogante que conseguiu com uma brilhante ideia escapar de um charco de lama em que vivera durante um longo inverno. Conta-se que essa rã, numa conversa, certa vez, ela queria sair do charco de lama e ela convenceu a 2 gansos selvagens a acompanhá-la na viagem de migração. Os gansos concordaram, mas disseram assim: mas como você irá conosco se você não tem asas?
com o biquinho assim para subir na água. E quando ele estava tentando subir na água com o seu bico, ele ouviu de súbito um estrondo no céu, e um trovão rasgou os céus e um raio cortou o topo da água. O pássaro fugiu espavorido. E no dia seguinte, depois de um amanhecer radiante, porque sempre depois de uma tempestade, no outro dia vem aquele dia radiante. O céu está mais claro, mais ensolarado. E naquela manhã radiante, o pica-pau voltou ao local que foi atingido pelo raio. E olhando todo orgulhoso, ele disse solenemente: vejam o que eu fiz. Ele achou que ele foi poderoso o suficiente de derrubar aquela árvore. Queridos, temos que ter cuidado com o que passa no nosso coração. Não é a maneira que nós vestimos, ou se temos pouco ou muito dinheiro, que expressa o quanto somos humildes ou não. A humildade está nas nossas atitudes, o que está dentro do nosso coração. E eu pergunto para você nessa noite: o que tem no seu coração? Você se acha melhor do que os outros? Você reconhece quando erra? Você é capaz de submeter-se à sua liderança? Você é uma pessoa grata? Eu li uma frase que Henry Berkshire disse, que é uma grande verdade. Ele diz assim: uma pessoa orgulhosa raramente é uma pessoa grata, porque nunca considera que conseguiu tudo o que merece. Quando nós temos um coração humilde, nós somos gratos ao Senhor, gratos por tudo quanto Ele tem nos feito. Por mais simples que possa ser aos nossos olhos, somos gratos pela bondade de Deus. A humildade não se vê no exterior, pode notar pelas atitudes que está no coração. Nós precisamos rasgar os nossos corações diante de Deus, porque se nós não mudarmos o nosso coração, de nada adianta. Nós podemos fazer propósitos, podemos vestir de pano de saco, podemos andar descalço, podemos andar descabelado, podemos andar todo desarrumado ou desarrumadas, podemos jejuar, fazer isso e aquilo, mas se o nosso coração não for humilde, de nada adianta, porque Deus não vê o que nós apresentamos para os outros, mas Deus vê o nosso coração. O que precisamos é ter um coração conectado com o coração de Deus, porque quando temos esse coração, tudo que nós fizermos, seja qual propósito, Deus recebe. Mas se nós fizermos isso ou aquilo, mas se o nosso coração está distante de Deus, está sendo guiado por nós mesmos, de nada adianta. O que diferenciava Davi era o seu coração humilde. Ele era rei, ele tinha trono, ele tinha autoridade, ele tinha poder, ele era rico, ele mandava e desmandava, mas diante de Deus o seu coração era simples. Ele não se elevava, ele era grato a Deus. Davi sabia que a sua força estava em Deus. Davi sabia que sem Deus ele era apenas um simples mortal. Sem Deus nós não somos nada. Com Deus na vida da gente, somos a beleza da sua criação, a razão do amor de Deus. E a razão da nossa vida também deve ser amar a Deus. A nossa vida é do Senhor Jesus. Jesus nos ama. Há uma razão para vivermos, e esta razão é Jesus. 3 rapazes foram visitar um museu e leram em um dos armários essas palavras: o corpo de um homem, peso 70 quilos. Onde está o homem? Alguém perguntou. E lá no armário estava jarros de águas, jarros de contendo fosfato de cálcio, carbonato de cálcio, potássio, sódio e outros elementos químicos. Havia também galões cheios de gás
Então eu sou feito somente disso? E não há mais nada? Mais nada, respondeu o estranho, sorriu e saiu da sala em que tinha acabado de entrar. O jovem então disse aos seus companheiros: se somos formados somente de um tanto de cálcio, outro tanto de gases, outro de água e etc., deveríamos ser todos iguais. Por que então tantas pessoas acham que é melhor do que as outras? Somos todos iguais. Aí o outro disse: deve haver alguma coisa mais que não se possa guardar em armários. O outro disse: isso eu estou certo. Há o que Deus colocou nessa matéria, o que nos torna uma alma vivente. Queridos, quando Deus criou o mundo, Ele disse: haja, haja e haja. Mas quando Ele criou o homem, Ele disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Se somos a imagem e semelhança de Deus, temos que procurar ter um coração como o dele, manso e humilde. É isso que Ele deseja de nós, é isso que Ele quer para nós. Temos que ser parecidos com Ele. Temos que querer esse coração. Davi disse: de certo fiz calar e sossegar a minha alma. Então faça como o rei Davi. Faça de Deus tudo para você. Amém? Faça de Deus tudo. Tudo que você precisa, tudo que você anseia está em Deus. Por isso, guarde o seu coração nele, porque Ele te esconderá de tudo isso que é tirado agora, que leva o coração dele. Amém? Amém. Feche os seus olhos e vamos adorar o Senhor. Olha, o Senhor peça esse coração. Põe a mão no seu coração. Vamos orar ao Senhor. Olhe comigo, Senhor. Eu preciso guardar o meu coração em Ti. Por isso, Senhor, eu te peço, dê-me um coração como o teu. Me livra, Senhor, do coração orgulhoso, vaidoso, altivo e soberbo. Pai, nesta noite eu abro mão do meu coração para ter o teu. Eu desejo ter o teu coração, pois eu te amo, Jesus, e eu quero ser como tu és. Por isso eu te peço, reina na minha vida, seja soberano
sobre a minha vida, pois eu te reconheço como Rei, Senhor e governo no meu coração, pois eu te amo, Jesus. Aleluia, dê um aplauso ao Senhor. Paulo disse assim, que nós somos vasos de barro, insignificante em nós mesmos, mas o poder de Deus é que nos faz excelentes. É o poder de Deus que te faz excelente. É o Espírito Santo de Deus na sua vida que te faz excelente. Porque quando você tem a glória de Deus, os outros verão que Jesus brilha em você. Por isso eu quero que você cante comigo essa canção nessa noite. Que o Senhor seja Rei sobre a sua vida, sobre a minha vida. Seja Rei sobre essa igreja. E todos saberão quem é Deus, através de mim, através de você. Amém? Cante essa canção como uma oração nesta noite, como um desejo realmente, um desejo verdadeiro em seu coração. Nós te pedimos que venha sobre nós, pois tu és o único digno de ser exaltado, Senhor. Olhei para ti, meu Senhor, minha alma anseia por ti. Sou pobre e cego e nu, nada tenho pra te oferecer. Que o Senhor reine nos nossos corações. Amém, igreja? Que o Senhor te faça um homem ou uma mulher com um coração humilde e quebrantado. Porque assim Ele levantará o seu rosto sobre você e te dará a paz. Sabe como Davi termina esse salmo? Espera Israel no Senhor. Todos aqueles que têm um coração contrito e quebrantado, pode esperar e confiar no Senhor, pois Ele é a nossa salvação. A este Deus um aplauso. Ele é Deus e nós não somos nada. Somos vasos de barro com o poder do Senhor sobre as nossas vidas, que nos faz ser alguma coisa nessa terra. E o que podemos ser, temos que ser para a exaltação, glorificação do nome do Senhor Jesus. Amém?